A paz do Senhor, alunos, uma bênção de Deus. Estamos aqui para mais uma aula para o Instituto Bíblico de Paulínia. Estamos ministrando para o ciclo 1 e esta matéria, o tema geral dela é Elementos da Teologia Bíblica. E lembrando que essa é a nossa terceira aula e hoje nós vamos tratar do assunto pneumatologia. Estamos estudando a teologia sistemática, né, a doutrina, os elementos da teologia sistemática. Falamos na primeira aula sobre teologia, na aula anterior, a segunda aula sobre cristologia, e hoje nós vamos falar sobre pneumatologia. Então vamos lá. Pneumatologia é o estudo a respeito da doutrina do Espírito Santo. Lembrando, meus irmãos e alunos, o recado que sempre dou aqui, é importante você assistir a aula, mas é importante também você ler o livro, tá bom? Isso é importantíssimo, porque isso vai trazer aí um complemento, tá? Uma visão muito mais ampla para o seu estudo, referente aos temas que nós estamos tratando aqui da teologia sistemática. Amém? Então assista a aula, leia o livro, inclusive as referências bíblicas também. Isso é muito importante. Então vamos lá. Quando nós falamos de pneumatologia, como mencionei, é a doutrina do Espírito Santo. É o estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então quando a gente pensa no Espírito Santo, temos que entender que ele é Deus e é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Essa palavrinha pneumatologia, tá? Pneuma vem de ar, vento, tá? Então, quando nós tratamos do estudo a respeito do Espírito Santo, tá? Porque quando fala de Espírito, vem essa ideia de ar, tá? De vento, tá bom? Dentro dessa palavrinha pneuma, também encontramos a palavra pneu, né? Que é soprar, respirar, tá? Inspirar, que também está relacionado aí ao ar, né? Então, estamos tratando aqui do Espírito Santo. Amém? Quando nós abrimos aqui a página 47 do nosso livro, nós vamos nos deparar aqui com o primeiro tema do nosso estudo, que é a natureza do Espírito Santo. E dentro desse tema, natureza do Espírito Santo, nós temos 3 tópicos, tá? Que é a personalidade do Espírito, a deidade do Espírito, nome e símbolos do Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, nesse primeiro tópico, a personalidade do Espírito, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Espírito Santo, assim como o Pai e assim como o Filho, ele é um Deus pessoal, tá? E o que é ser pessoal? É alguém que tem intelecto, é alguém que tem vontade própria e é alguém que tem sentimentos, tá? Então, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar elementos que mostram e provam que o Espírito Santo ele é um ser pessoal, tá? Ele interage com a igreja, ele interage com as pessoas, ele interage com o ser humano de forma racional, de acordo com a sua vontade, e ele tem os seus sentimentos também. Então, é errado a gente pensar no Espírito Santo como uma força, como uma influência positiva, tá? Isso não está correto. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós temos que ter essa visão clara quando nós olhamos para a Bíblia. Eu vou dar algumas referências aqui e aí você acompanha aí da sua casa nesse estudo, tá bom? Romanos capítulo 8, verso de número 27, mostra que o Espírito Santo é um ser racional. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11, mostra que o Espírito Santo é um ser que tem vontade, tá? E a sua vontade, ela tem que ser obedecida. Amém? Pela igreja, obviamente, tá? E Efésios capítulo 4, verso de número 30, mostra ali para nós que o Espírito Santo é um ser sentimental, porque esse texto vai mostrar que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, ou seja, tristeza está ligado a sentimentos. A Bíblia diz também que o Espírito Santo ele sente ciúmes de nós, então mostra aí os sentimentos do Espírito Santo. Amém? E ele coloca
essas atividades pessoais em prática, tá? Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que o Espírito Santo ele revela muitas coisas para a igreja, tá? O Espírito Santo ele ensina o caminho para os seus servos, tá? O Espírito Santo ele testifica a respeito de Cristo, ou seja, é ele que coloca os planos, os propósitos, o objetivo de Cristo com relação à salvação, com relação ao Evangelho. É ele que testifica de Cristo e mostra a verdade que há em Cristo para nós. É ele que nos convence disso. Amém? Ele tem comando, ou seja, ele comanda as suas ações, ou ele comanda as ações da igreja, tá? Por conta da sua vontade. É o Espírito Santo colocando em prática a sua pessoalidade. Amém? A Bíblia diz que ele intercede por nós, tá? Ele é o nosso advogado. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor diante de Deus Pai. O Espírito Santo, ele nos torna filhos de Deus. De que maneira? Ele nos marca através de um selo, o selo da promessa, tá? É quando que Deus ele olha para o ser humano, ele enxerga que aqueles que são salvos, eles têm uma marca. Que marca é essa? É a marca do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós ou dentro da sua igreja. Amém? Da mesma maneira, meus irmãos, que o Espírito Santo faz tudo isso por nós e mostra que ele é um ser pessoal, nós temos que entender que é Deus, e como Deus ele é justo, ele é um justo juiz também, tá? Nós enxergamos isso quando lemos Atos, capítulo de número 5, a partir do verso 3, que conta a história de Ananias e Safira, que tentaram enganar o apóstolo Pedro através da venda da sua propriedade, mas nós vamos ver ali que eles mentiram para o Espírito Santo, tá? E ao mentir para o Espírito Santo vem juízo sobre a vida deles e eles morrem, tá? Eles pagam com a própria vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz juízo também. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo de número 12, nós vamos ver que a blasfêmia contra o Espírito Santo, Cristo nos ensinando isso, é um pecado imperdoável. Tá? É quando as pessoas atribuem a obra do Espírito, a obra de Deus, as ações de Deus, as ações do Espírito Santo, atribuem ao diabo. Tá? Então, Cristo vai nos ensinar ali que isso é um pecado que não tem perdão, é blasfemar contra o Espírito Santo, ou as ações do Espírito Santo. Então, isso mostra a personalidade do Espírito Santo. É importante que você acompanhe as referências que eu estou citando aqui aí na sua casa. Falando mais da divindade agora, que é o segundo tópico dentro desse primeiro tema, tá? Sobre a natureza do Espírito Santo, nós vamos ver aqui a deidade do Espírito Santo, ou seja, a divindade do Espírito Santo. Quando nós vamos para a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas revelam que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tá? É um ser divino. Tá? Então, quando, por exemplo, nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1 e verso de número 2, aonde a Bíblia diz que não havia nada, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, havia abismo, mas o que havia lá também? Havia o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Tá? Então mostra aí a divindade do Espírito Santo, que é eterno. O Espírito Santo, assim como o Pai e assim como o Filho, ele é eterno, eternidade passada e eternidade também futura. O Espírito Santo, ele é onipresente, tá? O Espírito Santo, isso está lá em Salmo 139, mostra isso para nós. O Espírito Santo, ele é onipotente, Lucas capítulo 1 e verso de número 35. O Espírito Santo, ele é onisciente, ou seja, está em todos os lugares, pode todas as coisas, e a sua onisciência, ele conhece todas as coisas, e nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso de número 10. Amém? Então nós vamos ver aqui a divindade do Espírito Santo. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos enxergar também os nomes que a Bíblia atribui ao Espírito Santo, por conta das suas ações, tá? Por conta das suas atitudes, da sua comunhão com aquilo que ele criou, tá? Porque quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, nós temos que entender
que, por ser Deus, tá, ele esteve em conjunto, tá, aí a Trindade, trabalhando na criação da natureza, trabalhando na criação de todas as coisas, dos animais, do ser humano. Então o Espírito Santo estava presente na criação. Então nós temos que ter essa visão também. Então quando nós olhamos para o Espírito Santo dentro da Bíblia, nós vamos ver alguns nomes dados ao Espírito Santo que mostram as ações do Espírito Santo e a sua divindade. Como, por exemplo, na Bíblia nós enxergamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que ele é o Espírito Santo de Deus. Enxergamos que ele é o Espírito de Cristo, em Romanos, capítulo de número 8. É o Espírito Santo, segundo Atos, capítulo de número 1, verso de número 5. É o Espírito de vida, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 2. É o Espírito de adoção, Espírito de verdade, Espírito de glória, Espírito de graça, Espírito eterno, tá? É o Espírito Santo da promessa, é o Consolador. Todos esses são nomes atribuídos ao Espírito Santo que mostram os seus atributos, que mostram as suas ações dentro das Sagradas Escrituras, tá? E isso nos faz enxergar a divindade, a personalidade do Espírito Santo de Deus. Um outro tópico aqui, já falamos sobre a personalidade, falamos sobre a divindade, e agora falamos sobre os nomes, né? Que eu citei aqui os nomes que nós encontramos do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Vamos falar também sobre os símbolos do Espírito Santo, tá? Então, dentro da simbologia bíblica, nós vamos encontrar que alguns símbolos mostram o Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo. Como, por exemplo, o Espírito Santo é o vento, tá? Quando nós lemos lá em João, capítulo 3, e verso de número 8, esse vento está falando que é o Espírito Santo. Isaías, capítulo 6, verso de número 1, mostra que um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo também. Além do vento, nós enxergamos na Bíblia o Espírito Santo sendo simbolizado pelo óleo. Mateus, capítulo 3, e verso de número 16, que relata o batismo de Jesus, mostra que o Espírito Santo ali simbolicamente é a pomba, amém? Então a pomba, ela simbolicamente representa o Espírito Santo. João capítulo 4 também mostra que o Espírito Santo ele é representado simbolicamente pela água, tá? São símbolos do Espírito Santo. O fogo também, nós enxergamos que é uma simbologia a respeito do Espírito Santo, quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 3, e verso de número 16. Amém? Então esses são símbolos que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras que representam ou demonstram quem é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui nós finalizamos esse primeiro tema sobre a natureza do Espírito Santo. O segundo tema que nós vamos estudar fala sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é que o Espírito Santo ele não está agindo só neste período da igreja. O Espírito Santo ele agiu em todas as dispensações, em todo o tempo. O Espírito Santo ele mostra as suas ações. Amém? Mencionei um texto de Gênesis, capítulo 1, verso de número 2, que mostra a ação do Espírito Santo quando ainda não havia criado nada, né? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia abismo, havia trevas, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele vem agindo em todas as dispensações, tá bom? Então o Espírito Santo de Deus ele agiu na criação. O Espírito Santo de Deus agiu em conjunto com a Trindade, né? Ou seja, ele faz parte da Trindade. Então a Trindade ela agiu em conjunto, tá? Na criação, tá? Na criação de todas as coisas, trabalharam em conjunto na criação de tudo aquilo que existe, visível e invisível, como nós estudamos na Bíblia. E também enxergamos aqui, além do Espírito Santo trabalhar, tá? Nós estamos falando aqui da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Além do Espírito Santo trabalhar na criação, trabalhar em conjunto com o Pai e com o Filho na criação, nós vamos ver algumas ações em particular do Espírito Santo de Deus. Tá? Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que o Espírito Santo é aquele que proporciona vida.
Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque quando nós vamos para a criação, nós vamos ver que ele deu vida ao universo, a todas as coisas. É a ação do Espírito Santo de Deus, né? Ele pairava sobre a face das águas, ou seja, ele vai dar vida àquilo, ao universo, tá? Quando nós lemos lá Romanos, capítulo 1 e verso de número 4, nós vamos ver que o Espírito Santo deu vida quando ressuscitou Cristo, tá? É por isso que o Espírito Santo, de forma particular, ele é o proporcionador da vida, tá? Ele proporciona a vida. Apesar de entendermos pelas Sagradas Escrituras que na ressurreição de Cristo, o Pai trabalhou, o próprio Filho trabalhou, mas nós vamos ver também a ação do Espírito Santo, conforme relata capítulo 1 e verso de número 4 de Romanos. Amém? Ele produz também o novo nascimento para o ser humano. João, capítulo 3, quando Cristo está tendo uma conversa com Nicodemos, Cristo vai dizer que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então ele proporciona para o crente um novo nascimento, tá? O Espírito Santo de Deus, ele proporciona para o crente um novo nascimento. Ele traz vida espiritual para a igreja. Então ele é um ser pessoal que proporciona vida, desde a criação até os tempos atuais, como eu mencionei aqui. Então, quando a gente estuda o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós temos que entender que a manifestação do Espírito Santo esteve em todas as dispensações e ele agiu também nas pessoas do Antigo Testamento, tá? Quando você estuda, por exemplo, a história de José, você vai ver que José era um moço que tinha muitos sonhos. Quem revelava estes sonhos para José? O Espírito Santo de Deus, tá? Nós vamos ver o Espírito Santo, por exemplo, na vida de Moisés. O Espírito Santo, ele agiu na vida de Moisés. Foi ele que deu capacidade de liderar, foi ele que deu autoridade para Moisés para lidar com todas as situações. Tudo isso foi dado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo no Antigo Testamento. E nós enxergamos isso em diversos personagens. Se você estudar o livro dos Juízes, por exemplo, você vai ver a ação do Espírito Santo na vida de Gideão. Tá? O Espírito Santo, ele agiu na vida de Gideão. Se você estudar a história de Davi, você vai ver uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida de Davi. Separei um texto aqui que está lá em 1 Samuel, quero ler com os irmãos aqui. 1 Samuel, capítulo de número 6, 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 13. Tá? 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 13. Vou ler aqui com os irmãos. 1 Samuel 16, verso 13, diz assim. Opa, achei aqui, vamos lá. Diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, quando Davi foi ungido rei aqui, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, tá? O Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, ele se apoderou de Davi, ou seja, esteve sobre a vida de Davi para dar graça a Davi para cumprir os propósitos de Deus. Então, quando nós olhamos para Davi, enxergamos as suas vitórias em guerras, as suas ações, tá? Venceu guerras, venceu o próprio Saul. Deus livrou Davi de diversas situações, inclusive diversas situações de morte. Então, tudo isso era uma ação do Espírito Santo de Deus. Foi muito usado por Deus até para abençoar a vida de Saul, né? Quando Saul tinha ali um espírito maligno, possivelmente possuído por um demônio, Deus usava Davi e o Espírito Santo para agir de forma poderosa, para abençoar ali a vida de Saul. Então, nós enxergamos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Quando você olha, por exemplo, para os profetas
do Antigo Testamento, você vai ver a ação de Deus nos profetas. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, ele operou na vida dos profetas. Como que ele operou? Tá? Ele deu aos profetas de Deus pelo menos 3 coisas aqui. Coragem, tá? Coragem para falar a vontade de Deus e a palavra de Deus. E precisava de muita coragem, porque sofreram muito por anunciar a vontade de Deus. Basta você estudar um pouquinho da história de Jeremias. Tá? Além da coragem que o Espírito Santo deu, ele deu a palavra que eles deveriam anunciar. Tá? Então o Espírito Santo ele agia na vida dos profetas para que os profetas pudessem falar a vontade de Deus, pudessem falar os mandamentos de Deus. Então tudo isso foi uma ação do Espírito Santo. E o terceiro ponto que eu enxergo aqui da ação do Espírito Santo na vida dos profetas é que eles escreveram, né, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever esses textos que inclusive nós temos hoje em nossas mãos, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Ageu e tantos profetas do Antigo Testamento que tiveram a coragem para falar, receberam a revelação da parte de Deus e foram inspirados para escrever esses textos para que nós pudéssemos ter acesso e todos pudessem ter acesso hoje através da Bíblia Sagrada. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos enxergar a ação do Espírito Santo agindo na vida dos personagens do Antigo Testamento. Falamos de José, falamos de Moisés, falamos de Davi, falamos de Gideão no livro de Juízes e falamos dos profetas. Então, ao longo de todas as eras, nós enxergamos o Espírito Santo agindo na vida dos personagens do Antigo Testamento. Mas também, o terceiro tema aqui do nosso estudo é o Espírito Santo no Novo Testamento. Meus irmãos, é muito importante você entender que eu falei isso na aula passada, vou mencionar novamente, porque eu acho importante, você entender que nós não estamos aqui aprofundando o estudo, estamos pontuando a respeito desses temas, tá? Porque é muito pouco tempo, em apenas uma aula, a gente aprofundar um estudo tão grandioso a respeito do Espírito Santo, ou da doutrina do Espírito Santo. Amém? Ao longo da matéria de vocês, ao longo do estudo teológico de vocês vão pegar matérias específicas. Olha, essa matéria nós vamos tratar somente do Espírito Santo, pneumatologia, somente de Cristo, cristologia, somente do homem, antropologia, somente das coisas futuras, escatologia. Então, serão matérias específicas a respeito desses pontos, tá? Então, agora, nesta matéria, nós estamos estudando aí os elementos, ou seja, aquilo que compõe a teologia sistemática. Então, nós estamos aqui apenas pontuando aquilo que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe quando nós estudarmos esses temas de forma mais específica, tá? Em uma matéria somente. Então, voltando aqui, falamos da personalidade do Espírito Santo, pontuamos aqui o Espírito Santo no Antigo Testamento, e agora nós vamos falar também sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Bem? Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo no Novo Testamento logo no início. Quando nós lemos o Evangelho, nós vamos ver a ação do Espírito Santo. Vou pegar um texto aqui, lá em Lucas, capítulo de número 1, verso de número... deixa eu pegar aqui, Lucas, capítulo de número 1. Vou ler com os irmãos. Verso de número 80. Lucas 1, versículo 80, diz assim: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. De quem a Bíblia está falando aqui? De João Batista. Então nós vamos ver aqui que o Espírito Santo estava agindo na vida do profeta João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento. Tá? Então o menino crescia, se robustecia em espírito, ou seja, crescia também no Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo.
Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de João Batista. Se você estudar aqui a vida de João Batista, você vai ver que o Espírito Santo ele agiu antes do seu nascimento, no ventre da sua mãe. Você vai ver a ação do Espírito Santo. Você vai ver que o Espírito Santo ele também entrou em ação no nascimento de João Batista. E você vai ver que o Espírito Santo esteve em ação no ministério de João Batista, ou seja, ao longo de toda a sua trajetória. E como nós enxergamos o Espírito Santo na vida de João Batista, que nós estamos utilizando como exemplo aqui da ação do Espírito Santo no Novo Testamento? Como que nós enxergamos isso? Basta você ver, meus irmãos, quando você lê os evangelhos, no pouco que fala a respeito de João Batista, você vai enxergar ali a autoridade que aquele homem tinha para exortar o povo de Israel. Da onde vinha essa autoridade? Do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Você vai ver que ele anunciava a palavra de Deus com firmeza. Tá? Ele anunciava a salvação em Cristo com firmeza. Tá? Ele tinha firmeza ao pregar, ao anunciar a salvação. Tá? Você vai ver que João Batista tinha energia para denunciar o pecado. Tanto é que isso levou à sua morte. Né? Quando ele denuncia o pecado, isso traz uma consequência muito grande para João Batista, que foi a sua própria morte. Tá? Morreu decapitado. Tá? Então, nós vamos ver que João Batista tinha ali energia para denunciar o pecado. Da onde vinha isso? É por conta da ação do Espírito Santo na vida deste homem. Tá? Ele tinha segurança para apontar que Jesus era o Salvador. Tá? Ele tinha segurança para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que estava ali para tirar o pecado do mundo. Tá? E ele tinha coragem para pregar toda essa verdade. Da onde vinha todos esses atributos de João Batista? Lembra que o Espírito Santo é um ser pessoal, ele é um ser que pensa, ele é um ser que tem vontade e ele é um ser que tem sentimentos. Então tudo isso foi atribuído à vida de João Batista. É por isso que nós enxergamos esse ministério extraordinário na vida deste homem. Tá? Então tudo isso estava sobre a vida de João Batista. Quando nós vamos também analisar a vida de Cristo aqui, obviamente, nos evangelhos, no Novo Testamento, nós vamos enxergar que Cristo também estava agindo por intermédio do Espírito Santo, tá? Por intermédio do Espírito Santo. É muito importante, meus irmãos, a gente observar um ponto aqui, antes de falar da ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Não foi o Espírito Santo que tornou Cristo Deus, um ser divino. Cristo sempre, o Filho, né, Jesus, sempre foi Deus. Tá? Então o Espírito Santo ele não entrou em ação para tornar Cristo Deus. Tá? Isso não, esse pensamento é errado. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo ele agiu na vida de Cristo, principalmente na humanidade de Cristo. Tá? Revelando, agindo, trabalhando através da humanidade de Cristo. Isso é importante a gente enxergar nas Sagradas Escrituras. E é importante diferenciar bem isso. Tá? Não foi o Espírito Santo que deu vida divina para Jesus. Não. Cristo sempre foi Deus. Tá? A Trindade é Deus de eternidade a eternidade. Tá? Então nós temos que ter isso bem focado na nossa mente. Então quando a gente pensa aqui no Espírito Santo agindo em Cristo, o nosso livro ele diz assim: um anjo apareceu a uma virgem de Nazaré chamada Maria, revelando que ela conceberia pela virtude do Espírito Santo e daria à luz a um filho. O anjo do Senhor também apareceu a José, seu noivo, para confortar-lhe o coração atribulado, dizendo que a gravidez dela era resultado da ação do Espírito. Então, o nascimento de Jesus, desde o ventre, tá? Desde quando Maria concebeu, ficou grávida, foi uma ação do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo estava agindo para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Então, quando a gente estuda, tá? Quando você lê lá em Mateus capítulo 1, verso 18, você vai ver o Espírito Santo agindo. Tá? Quando você agindo
quando Cristo foi gerado, né? Na concepção de Maria, quando ela ficou grávida, você vai ver o Espírito Santo agindo. Tá? No ventre de Maria, você vai ver o Espírito Santo agindo. Você vai ver o Espírito Santo agindo no nascimento de Jesus também. Você vai ver a ação do Espírito Santo na vida de Simeão, porque a Bíblia fala que Simeão estava cheio do Espírito quando foi apresentar Jesus no templo em Israel. Então é muito importante a gente enxergar o Espírito Santo agindo até mesmo quando Cristo foi apresentado ali no templo. Você vai ver a ação do Espírito Santo no crescimento de Jesus, ou seja, desde a gravidez, desenvolvimento no ventre materno, no nascimento, na apresentação no templo e durante o seu crescimento. Tá? Tem até um texto que eu separei aqui em Lucas, capítulo 2 e verso de número 52, que diz assim, vou ler aqui com os alunos. Lucas, capítulo 2, verso de número 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Tá? Então mostra aqui que Jesus estava crescendo, se desenvolvendo a sua infância, e de que maneira ele crescia? Crescia com sabedoria e crescia em estatura e graça para com Deus. A ação do Espírito Santo no crescimento. Então você vai ver que o Espírito Santo, ele acompanha toda a trajetória da vida de Jesus, desde a gravidez de Maria, tá, que foi a ação do Espírito, até o nascimento, que foi a ação do Espírito, a apresentação no templo de Jesus, que foi uma ação do Espírito. Durante o crescimento de Jesus, você vai ver o Espírito Santo agindo em Cristo para que ele possa cumprir o seu propósito e o seu papel como o Salvador. Bem, outros pontos que nós vamos acompanhar aqui a respeito da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, meus irmãos, é no seu batismo. Tá? Quando Cristo foi batizado, a Bíblia revela, lá em Lucas, diz assim, olha, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então, no batismo de Jesus, tá? Quando Cristo foi batizado, tá? O Espírito Santo foi representado ali de forma simbológica, como nós mencionamos aqui, por uma pomba, tá? Como se essa pomba tivesse descido sobre ele e ele tivesse recebido ali o batismo. Tá? O Espírito Santo desceu sobre ele no batismo de Jesus. Amém? Então isso foi até uma comprovação para João Batista que ele estava diante do Cristo, do Messias. Um outro ponto, além do batismo, meus irmãos, é na tentação de Jesus. Quando nós lemos lá em Mateus, a partir do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quem levou Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, ele levou Jesus para ser tentado no deserto, mas o Espírito Santo esteve com Jesus durante a tentação no deserto. Tá? Então nós não podemos cair no erro de que quando Jesus teve um encontro com o diabo ali no deserto, que foi o inimigo que preparou ali uma armadilha, uma cilada para se encontrar com Jesus, né? Cercou Jesus, de alguma forma prendeu Jesus ali para tentar Jesus. Não. Jesus precisava passar por aquela situação. E quem conduziu Jesus até o deserto foi o próprio Espírito Santo. E quem esteve com Jesus durante a tentação foi o Espírito Santo. Quem deu graça para Jesus vencer a tentação foi o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos olhar aqui, irmãos, e nós estamos só pontuando, nós vamos ver que desde o nascimento o Espírito Santo tem acompanhado Cristo em todos os momentos da sua vida, quando ele esteve, obviamente, encarnado como ser humano nesta terra. Amém? E durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente. Tá? Por quê? Porque foi o Espírito Santo que capacitou Jesus para que ele pudesse oferecer o sacrifício necessário em prol ou pela humanidade, pelo perdão da humanidade. Então, dentro do ministério de Jesus, isso você pode ler lá em Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 14, você vai ver que o Espírito Santo
acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. Amém? Um outro ponto aqui do estudo do Espírito Santo no Novo Testamento, além de olhar para a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério de Jesus, agiu também quando Cristo estava fundando ou formando a sua igreja. Tá? O Espírito Santo, ele agiu também na igreja. Tá? Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 1, verso de número 1 ao 2, nós vamos ver que Jesus, ele deu os mandamentos para os seus apóstolos através de uma ação do Espírito. O Espírito Santo agindo em Jesus para que ele pudesse dar os mandamentos aos apóstolos, para que eles pudessem, a partir dali, inaugurar a igreja, trabalhar em prol da igreja que foi formada por Cristo. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou em Cristo, deu as diretrizes para Cristo, para que ele pudesse instruir os seus apóstolos, para que os apóstolos pudessem dar continuidade ali à vontade de Cristo, à vontade para que o propósito de Cristo pudesse ser cumprido no ministério dos apóstolos ali. Amém, meus irmãos? Tem um texto que eu separei aqui para ler com vocês, que está lá, aqui no livro, na página de número 53, que diz assim: Jesus completou sua obra redentora e tornou-se o intermediário dessa gloriosa bênção para os seus discípulos ou sua igreja. Tá? Em seu discurso no dia de Pentecostes, Pedro disse: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo, ele trabalhou, tá? Por intermédio glorioso para os seus discípulos e para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Na página 55 do nosso livro, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o Espírito Santo no crente, tá? Então esse é o nosso quarto tema, tá? Só lembrando aqui, nós pontuamos a respeito da natureza, aliás, da natureza do Espírito Santo, pontuamos a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? E aí nós usamos dois exemplos aqui, João Batista e o próprio Cristo e a ação do Espírito Santo na vida desses personagens. E agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo no crente, na vida do crente, tá? Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele está agindo na vida dos salvos. Eu separei aqui num livro que eu gosto muito e utilizo para estudar esses temas, eu separei aqui um trecho desse livro que diz assim, pensando no Espírito Santo na vida do cristão. Diz assim: com respeito ao entendimento, o não convertido não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:14. Com revelação à vontade, ele não pode ficar sujeito à lei de Deus. Romanos capítulo 8 e verso de número 7. Tudo isso é para a vida do não convertido. Com relação à adoração, não pode chamar Jesus de Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 13. Com respeito ao caráter, não pode produzir fruto espiritual. João capítulo 15, verso de número 4. Com respeito à fé, não pode receber o Espírito da verdade. João 14 e 17. Então, quando você não tem o Espírito Santo de Deus, a vida da pessoa é vazia das coisas de Deus. Então, essa pessoa não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus, essa pessoa não pode conhecer a vontade de Deus, está sujeita à sua lei, essa pessoa não pode adorar a Deus, tá? Essa pessoa, ela não pode agradar a Deus, ela não pode ter um caráter produzido ou transformado pelo fruto espiritual, tá bom? E ela não pode ter fé a respeito das coisas que o Espírito Santo testifica a respeito de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque quando o Espírito Santo está na vida do crente, o crente tem um novo nascimento, tá? Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. O Espírito Santo age na nossa vida onde há um novo nascimento. O Espírito Santo, ele dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo,
nós temos essa realidade em nosso coração, tá? Que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, ele dá testemunho da nossa filiação. O Espírito Santo, ele batiza o crente no corpo de Cristo, tá? Através do Espírito Santo, nós somos batizados no corpo de Cristo. Tá? Nós damos testemunhos que nós pertencemos a esse reino, a esse corpo celestial, que é o corpo de Cristo, e Cristo é o nosso cabeça. O Espírito Santo, ele sela o crente. Tá? Como eu já mencionei aqui, o Espírito Santo, ele traz uma marca em nós, a marca da promessa, o selo do Espírito. Tá? Então o Espírito Santo, ele habita no crente e ele sela o crente. Tá? Ele traz essa marca na vida do crente que nos torna diferente dos outros seres humanos, tá? Que são apenas criaturas, criados por Deus. Tá? Quando o Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo isso é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Então ele traz essa convicção, ele traz regeneração e ele traz santificação na nossa vida. Amém? Então todas as ações que nós temos, tudo aquilo que nós produzimos é fruto do Espírito Santo. Se a igreja ela tem convicção da salvação, é por conta do Espírito Santo. Se a igreja ela entende e percebe e sabe que foi regenerada por Cristo, é a ação do Espírito Santo, nova criatura. Tá? A santificação, nos tornamos santos, é a ação de quem? É a ação do Espírito Santo na vida do crente. Se nós realizamos curas divinas, tá? É através da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Quando a igreja for arrebatada, tá? Vai ser uma ação de quem? Uma ação do Espírito Santo na vida da igreja, também no arrebatamento. Então os irmãos percebem aqui que o Espírito Santo ele está agindo em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. É muito interessante quando a gente lê lá em João, capítulo de número 16, tá? E é interessante, irmãos, estudar o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 de João, porque Cristo vai nos dar ali vários ensinos a respeito do Espírito Santo de Deus. Tá? Cristo estava partindo, ia morrer na cruz, obviamente, a ressuscitar ao terceiro dia e ia voltar para o seu lugar de origem, o céu. Porém, Cristo não vai nos deixar órfãos, sozinhos, tá? O Espírito Santo, ele vai habitar na igreja, ele vai estar conosco, ele vai agir na igreja. É por isso que o Espírito Santo, ele está na vida do cristão. Mas uma coisa muito interessante que eu encontro ali, em João, capítulo de número 16 e verso de número 9, tá? É um texto muito significativo. Nós vamos entender o seguinte, João, capítulo 16, verso de número 9. Diz assim, vou ler aqui com a classe, João 16 e 9. Vamos ler aqui o verso 7, 8 e 9. Diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Cristo dizendo aos seus discípulos, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, irmãos, Cristo está dando um testemunho que naquele tempo que ele estava encarnado, o Espírito Santo era mais importante que o Cristo encarnado. O Cristo encarnado como pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cristo encarnado, ele não poderia estar em todos os lugares, em todos os corações, na vida de todas as pessoas. Tá? Porque o Cristo, como ser humano, ele estava limitado à sua humanidade também. Ele era 100% homem, era 100% Deus. Sabemos disso, estudamos na aula passada. Porém, ele estava limitado ali à sua natureza humana também. Então, não podia estar em todos os lugares. Então, ele falou, olha, é necessário que eu vá, tá? Para que quando eu for, eu possa enviar o Consolador. Porque diferente do Cristo encarnado, o Consolador pode estar em todos os corações. Então, é necessário que eu vá. E ele continua o ensino dizendo o seguinte, e quando vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E o verso 9, eu vou falar aqui somente do pecado, para que a gente possa entender. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas no verso 9 ele diz assim, do pecado, porque não creem em mim.
Então, quando a gente olha para esse texto, meus irmãos, nós vamos perceber que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida, na vida do cristão. Então, ele nos convence do pecado. Mas de qual pecado? De todos os pecados? Não. Ele convence do pecado do adultério? Não. Ele convence do pecado do assassinato, né, do homicídio? Não. Ele convence do pecado do roubo, da fofoca? Não. Tá? Porque isso a nossa própria consciência já nos acusa. De que pecado ele está nos convencendo? O pecado da incredulidade. Tá? Então ele nos convence do pecado da incredulidade para que possamos crer. Tá? Então basta o Espírito Santo nos convencer desse pecado para que nós possamos ser curados de todos os outros pecados, seja ele qual for. Basta convencer do pecado da incredulidade. É o que a Bíblia diz em João, capítulo de número 14, capítulo de número 16, verso de número 9. Eu até anotei aqui, irmãos, Agostinho, falando sobre isso, o teólogo Santo Agostinho, ele tem uma frase muito interessante sobre este versículo, quando ele diz assim, olha, enquanto ele continuar, está falando do pecado da incredulidade, enquanto o pecado da incredulidade continuar, todos os outros pecados continuam. Tá? E quando ele é abandonado, quando o pecado da incredulidade é abandonado, todos os outros pecados são cancelados. Então o Espírito Santo não precisa te convencer de todos os pecados, até porque a nossa consciência já demonstra os nossos erros. O Espírito Santo precisa nos convencer do pecado da incredulidade, tá? Porque quando nós somos curados do pecado da incredulidade, todos os outros pecados são perdoados e curados. Porque a partir do momento que o Espírito Santo testifica de Cristo em mim, e eu sou curado do pecado da incredulidade, eu não tenho mais prazer em nenhum outro pecado. Eu não tenho mais prazer em pecado nenhum. É por isso que nós temos que entender da importância do Espírito Santo agindo na vida do crente e do cristão. Amém, meus irmãos? Então aqui nós finalizamos também esse tema, o Espírito Santo agindo no crente. Amém? Mais um tema aqui do nosso estudo está aqui, o quinto tema é o batismo no Espírito Santo. Então, é importante a gente fazer uma leitura aqui, porque é o Espírito Santo que nos batiza, tá? O batismo com o Espírito Santo. Nós temos que entender aqui uma diferença, meus irmãos, na ação do Espírito Santo na nossa vida. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo já está agindo em nós, trabalhando em nós, produzindo frutos em nós, amém? Isso é uma realidade na vida de todo cristão, mas nós temos que entender também que existe um nível de mais profundidade no relacionamento com o Espírito Santo. Que nível é esse? É quando ele batiza o crente, tá? É quando acontece o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos ler aqui no nosso livro. Aos quase 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, tá? Está retratando aqui aquilo que nós lemos em Atos, a partir do capítulo 2, a respeito do batismo com o Espírito Santo, que foi uma promessa de Cristo, que era para os seus discípulos aguardarem em Jerusalém, até que do alto recebessem poder. Então está falando do batismo com o Espírito Santo. Sobreveio uma experiência que resultou em completa mudança de vida. Eles estavam sendo capacitados para continuar a obra de Cristo. Não eram mais as pessoas de outrora. Aquele João que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo, e aquele Pedro que o negara perante uma serva do sumo sacerdote, estavam agora dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e abnegação. O Espírito Santo transformara radicalmente a vida daqueles homens crentes. Então, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, houve ali uma transformação, uma mudança na vida daqueles homens e mulheres que foram batizados com o Espírito Santo, quando nós lemos lá em Atos, a partir do capítulo de número 2. Aquele Pedro covarde já não existe mais.
se levanta o Pedro, que anuncia com ousadia a palavra de Deus, e quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Aquele João que estava pensando em títulos, que estava pensando em fama, que estava pensando em um lugar de destaque ao lado de Jesus, agora é o João que sofre pelo Evangelho. É o João que leva a mensagem do Evangelho independente das circunstâncias. É o João que, mesmo preso em uma ilha chamada Patmos, ele está ali e recebe revelações extraordinárias da parte de Deus. Por quê? Porque agora é um João cheio do Espírito Santo de Deus. Então a ação do Espírito Santo, ela é muito grande. Então o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, nós temos que entender que é algo muito específico, e isso é promessa de Deus para a nossa vida. Quando você lê Joel, capítulo 2, verso 28 e 9, você vai ver que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que existe desde o Antigo Testamento. Isaías 44, verso de número 3. João Batista, no capítulo 3, verso 11, do livro de Mateus, tá? Jesus vai dizer isso também em Lucas, capítulo 24, verso de número 49. Também Atos, capítulo 1, verso de número 5, vai mostrar a profecia a respeito do batismo com Espírito Santo. Amém? Então, nós temos que entender que isso é uma realidade na vida do cristão. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, faz parte da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Cristo, faz parte o cristão buscar também o batismo com o Espírito Santo. Tá? É um passo a mais na espiritualidade, é algo a mais que vem da parte de Deus para nossa vida, é uma capacitação maior para fazer a vontade de Deus. Tá? E o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece de forma individual. Tá? Eu vou ler para os irmãos aqui o que está escrito na página 57 do nosso livro. Diz assim: o dia de Pentecostes foi e continua sendo um dia modelo para a igreja. Lá aconteceu pela primeira vez e posteriormente vem acontecendo com a igreja o batismo com o Espírito Santo. Como resultado dessa experiência, Pedro pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se converteram. Os pontos básicos destacados por Pedro, Atos 2, 38 e 39, quanto aos destinatários da promessa do batismo com o Espírito Santo foram: a promessa é para vós, ou seja, é para a igreja, tá? Pedro dizendo isso. É para os filhos, tá? Ou seja, a partir do momento que você é filho de Deus, você tem o direito do batismo com o Espírito Santo. E é para todos os que ainda estão longe, tá? Isso é para nos aproximar de Cristo Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação maior para fazer a obra de Deus. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, não é para dar espetáculo na igreja ou para mostrar um poder de Deus. Muito pelo contrário, é para capacitar o homem para trabalhar de forma a que tenha mais autoridade, né? Que tenha mais ali o poder dado por Cristo para realizar a sua vontade. Então, quando nós enxergamos isso, e basta ver isso na prática, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Paulo, nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo, ele capacita o crente a realizar a obra de Deus com autoridade, com poder, com graça, com coragem, tá? Então, é algo a mais na vida do cristão para que ele possa realizar aí a vontade de Deus, tá? Então, para a gente pontuar aqui, o novo nascimento é o primeiro passo na vida do cristão, é o aceitar a Cristo, é o aceitar o plano da salvação, é aceitar o Evangelho Salvador, tá? O nosso livro diz assim: o novo nascimento é a experiência espiritual decisiva pela qual a alma é renovada pelo Espírito Santo mediante a comunicação da vida eterna. Tá? Então, é a decisão de uma nova vida, de um novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é um ato de Deus pelo qual o Espírito sobrevém ao crente, enchendo-o plenamente. É a vinda do Espírito Santo para encher e se apoderar dos filhos de Deus com propriedade exclusiva sua, tá? Então, essa é a diferença entre o novo nascimento e o batismo com Espírito Santo.
E uma coisa muito importante para nós é que a evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida no cenáculo, em torno de 120 pessoas ali, entre homens e mulheres, quando, nesse dia, nessa festa de Pentecostes, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E a evidência é que eles falaram em línguas estranhas. Tá? Então você vai ver isso ao longo da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo nos ensinando isso na carta que ele escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo dando testemunho de que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado pelo falar línguas estranhas. Tá? Então vamos ler aqui no nosso livro um pouco do propósito do batismo com o Espírito Santo, que diz assim: de acordo com as palavras do Senhor, o principal propósito do batismo é torná-lo testemunhas poderosas de Jesus em toda a terra. Então é a capacidade, é a coragem, tá? É a autoridade para ser testemunha de Cristo. E sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. O batismo no Espírito Santo habilita o crente a testemunhar efetivamente de Cristo, inclusive nas circunstâncias difíceis e perigosas. Tá? Então o batismo com o Espírito Santo ele tem um propósito, para que você seja uma testemunha independente das circunstâncias de Cristo Jesus. E a evidência é falar em línguas estranhas. Amém? O quinto tema que nós estudamos aqui no estudo de pneumatologia, tá? A doutrina do Espírito Santo, o sexto tema é os dons do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos separar aqui. Novo nascimento é uma situação, é o aceitar a Cristo e ser transformado, nascer para uma nova vida, amém? E isso é evidenciado com o batismo em águas, tá? Então tem uma diferença aqui do batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é quando nós aceitamos a Cristo Jesus e vamos declarar para o mundo que nós agora pertencemos ao reino de Deus. Então nós nos batizamos, tá? E aquele ato de submergir nas águas, né? Quando nós descemos as águas, afundamos ali. Quando você afunda dentro do tanque batismal ou dentro de um rio, não importa, você está dizendo ali, eu morri para o mundo, tá? É um sinal ali de morte. Quando você sai das águas, é um sinal de um novo nascimento. Você está dizendo, testemunhando para o mundo que você nasceu para o reino de Deus, você nasceu para Cristo, tá? Então, esse é o batismo nas águas, que você realiza logo após você aceitar a Jesus como seu Salvador e tem consciência disso, amém? O batismo com o Espírito Santo é uma evidência de uma comunhão maior, de uma comunhão preparatória para realizar a vontade de Deus, para realizar ali o ministério que Cristo te chamou para realizar, a vontade, o trabalho, o serviço de Deus. Então você é batizado com o Espírito Santo. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em novas línguas. Tá? E o terceiro ponto para a gente compreender aqui a ação do Espírito é que também o Espírito Santo ele distribui para a igreja dons espirituais. Então são três coisas distintas: nascer de novo, a ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Amém? Então, os dons do Espírito Santo, que é o sexto tema que nós temos aqui, quando você lê, tá? Se você quiser se aprofundar aí no estudo sobre os dons do Espírito Santo, leia Romanos capítulo 12, versos 6 ao 8, tá? Leia 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 até o verso 11, e leia Efésios capítulo 4 e verso de número 11, que esses três textos, tá? Essa sequência de textos fala a respeito dos dons que o Espírito Santo dá para o crente, tá? Distribui para a igreja. Romanos, Coríntios e Efésios. Por quê? Porque quando nós pensamos em dons espirituais, nós temos que entender que há dons de revelação, vou falar um pouco deles, dons de alocução e dons de poder. Tá? Então, desses três textos que eu mencionei para os irmãos aqui, para a classe,
está falando dessa divisão de dons que o Espírito Santo distribui para a sua igreja, tá bom? Agora, qual é o objetivo dos dons espirituais, meus irmãos? O objetivo dos dons espirituais é para edificar a igreja, amém? Então, quando você, fazendo uma nova divisão aqui para a gente compreender, quando você aceita Jesus, tá? Então ali há um novo nascimento. Quando você é batizado com o Espírito Santo, é algo para você, é algo individual, é seu, é uma experiência individual de cada um, tá? E quando você recebe um dom do Espírito Santo, apesar de você receber o dom, o objetivo é edificar a igreja. Não é edificar quem está recebendo o dom, mas é edificar o próximo, edificar o corpo de Cristo. Então isso é muito importante. Aquele que recebe um dom espiritual não quer dizer que ele é mais espiritual do que outros, ou que ele é melhor do que os outros, ou que ele é mais especial do que outra pessoa na igreja. Muito pelo contrário, aos olhos de Cristo somos todos iguais. Quando você recebe um dom espiritual, não é para você, é para edificar a igreja, tá bom? Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 5 até o verso de número 12. O único objetivo de um dom espiritual é a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Então, é para aperfeiçoar a igreja de Cristo. Então, aquele que recebe um dom espiritual, ele não é o dono desse dom, muito pelo contrário. Nós vamos aprender em 1 Coríntios, nesses textos que eu mencionei aqui, que o Espírito Santo ele distribui de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer e para quem ele quer distribuir os dons, tá? Então, é de acordo com a vontade do Espírito Santo, é de acordo com o querer do Espírito Santo. Ele distribui o dom para quem ele quer, quando ele quer, da maneira com que ele quer e o dom que ele quiser distribuir para a igreja, para que ele possa cumprir um objetivo, um propósito, edificar pessoas. Então, tome muito cuidado com pessoas que se intitulam aí curandeiras. Eu tenho um dom de cura e acho que pode curar em todos os momentos, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Não, irmãos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo quando se trata de dons espirituais. Amém? Então, quando nós estudamos aí a respeito de dons espirituais, nós estamos falando de dons de revelação. Quais são os dons de revelação que nós encontramos nas Sagradas Escrituras? É o dom da palavra de sabedoria, tá? 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. É o dom da palavra de conhecimento, tá? É o dom de discernimento de espíritos, tá? São dons que o Espírito Santo dá para a sua igreja, tá? Esses são os dons de revelação. Quais são os dons de alocução, tá? É o dom de profecia, tá? Você vai falar aquilo que Deus está te entregando para falar, obviamente com um propósito. Tudo tem um propósito, tá? É o dom de variedade de línguas, falar em línguas estranhas. Aqui não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelas línguas estranhas. Aqui é o dom de falar variedade de línguas, tá? É um outro cenário. O Espírito Santo distribui dom de variedade de línguas, tá? E também ele dá à igreja o dom de interpretar línguas estranhas. Vou citar um exemplo. Se uma pessoa se levanta durante um culto para falar em línguas estranhas, e isso chama a atenção de toda a igreja, ou toda a igreja para ouvir aquela pessoa falando em línguas estranhas, então tem que haver intérprete. Por quê? Porque o dom dado por Deus não é para edificação própria, mas para edificação da igreja. Então, se alguém se levanta, começa a falar em línguas estranhas no meio da igreja, e toda a igreja para ouvir aquela pessoa falando em línguas, automaticamente o Espírito Santo vai dar para alguém o dom de interpretar as línguas estranhas, porque tem o objetivo de edificar o corpo do Senhor, a igreja do Senhor. Tá? Então esses são os dons de alocução. Dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação
das línguas estranhas. Amém? E os dons de poder que nós encontramos também na Bíblia. Dom de fé, 1 Coríntios 12, 9, é uma fé diferente, não é igual a fé para a salvação, não é uma fé natural, mas é uma fé que Deus dá como dom. Tá? Dons de curar, olha aqui o dom de cura, muito importante para a igreja. Tá? E o dom de operação de milagres, ou seja, Deus, através do Espírito Santo, também distribui dons à igreja para operar milagres extraordinários ou sobrenaturais, né? Milagres aí que excedem a naturalidade. Então, meus irmãos, nós fizemos aqui um resumo breve, tá? Os irmãos percebem aí que já tomou um longo tempo da nossa aula, já estamos aqui chegando perto de 1 hora, 60 minutos de aula. Então os irmãos percebem aí que quando a gente fala a respeito de doutrinas, como a doutrina do Espírito Santo, o assunto é muito amplo. Então nós pontuamos aqui 6 temas a respeito do Espírito Santo de Deus. A sua natureza, o Espírito Santo no Antigo, o Espírito Santo no Novo Testamento. Falamos no Espírito Santo na vida do crente, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Então nós finalizamos essa aula aqui. Mais uma vez, leia o livro, leia as referências que eu mencionei aqui, as referências bíblicas do livro, que o seu estudo vai ser muito mais completo e vai trazer a você muito mais sabedoria. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até uma próxima aula. E na próxima aula, nós vamos falar aqui sobre a angeologia, tá? A doutrina dos anjos. Então fique atento aí, que na próxima aula nós vamos falar sobre a doutrina dos anjos. Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!